Bruno Henrique de saída do Flamengo. Clube acena fazer proposta oficial por craque rubro-negro e o jogador pode sair de graça do nosso Mengão. Vamos acompanhar essa informação agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. A Copa do Brasil. A questão, né, Pedro, é que aí já tem gente de olho também nesses contratos que podem se encerrar e aí os jogadores do Flamengo são cobiçados. Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez. Pois é o que a gente vem falando já há algum tempo. Esses jogadores com contrato já no fim, na reta final aí, você tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o próprio Felipe Luiz, enfim. O Davi Luiz, que tem uma situação um tanto quanto peculiar, porque tem a questão da renovação automática, com o número de jogos que ele já atingiu, mas aí depende de um acordo entre as partes. Tudo depende mais de uma conversa. São jogadores, Bruno, valorizados, né? Jogadores valorizados no mercado, vitoriosos. Quem não gostaria de contar com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o próprio Davi Luiz. O Felipe Luiz já tem uma questão de talvez fim de carreira, ele já falou que se continuaria mesmo no Flamengo. Mas são jogadores vitoriosos e despertam atenções do mercado. A gente conversa com pessoas assim, até ligadas aos atletas, do clube, etc. Todos sabem, os jogadores recebem sondagens constantemente de clubes brasileiros, clubes do exterior. Isso é absolutamente natural, não para o tempo todo. Mas o Flamengo mantém a sua tática ali de esperar um pouquinho para tentar definir, porque a ideia inicialmente era esperar passar a janela para definir isso um pouco mais. As coisas ficaram complicadas, teve eliminação na Libertadores, crise, sai, não sai Sampaoli, então tudo foi se adiando. E agora a questão da Copa do Brasil, o Flamengo vai deixar para um pouco depois. Já foram dados alguns recados assim, Bruno Henrique, a gente quer contar com você, Everton Ribeiro, a gente vai conversar mais ali na frente. O Bruno Henrique tem um senso de urgência talvez maior, porque é um jogador que está muito destaque agora, mostrando uma forma muito exuberante, chama muito atenção. O Bruno Henrique gostaria de ter renovado já antes, obviamente, o jogador se sentia até mais seguro, o Flamengo esperando mais um pouquinho para ver até a sua recuperação como andava e ao mesmo tempo sabe que é um risco também, ele pode assinar com outro clube. Então quer bater o martelo mesmo depois da Copa do Brasil. Davi Luiz, sondagens do exterior, o Flamengo entende que é melhor definir a situação dele no fim do ano mesmo, já que é um jogador que o Sampaoli conta, tem Fabrício Bruno, Léo Pereira e aí logo em seguida é o Davi Luiz. Então o Flamengo tem uma Copa do Brasil pela frente, então espera um pouquinho para ver a situação desses jogadores também. Então está aguardando que resolver com calma, Bruno, porque para não cair na empolgação de renovar logo o contrato e tudo mais, fazer um vínculo um pouco maior e depois ali na frente ter que lidar com isso, que são jogadores também, ao mesmo tempo, sempre bom lembrar, veteranos. Então o Flamengo quer gerenciar isso da melhor maneira possível. É uma situação complicada, né, Bruno? Mas como você falou, no caso do Bruno Henrique especificamente, ele dá as cartas nessa negociação, não é, Mari Pereira? Porque ele tá jogando bem, como o Pedro falou, e ele tem um contrato agora a seu favor, né? Que tá para vencer. Olha só como ele tá recuperando o prestígio. Então, desde a volta, tá, do Bruno Henrique em 2023. Jogos, então, como titular, aí número de gols marcados, olha, vitórias garantidas. 3, ele é o primeiro. Fora o impacto todo que ele tem na equipe. Então, esse é um caso bem específico que o Flamengo tem que cuidar. E não necessariamente que ele está indo contra as expectativas, né? Justamente por conta da lesão, que seria super normal um tempo para retomar tanto o protagonismo quanto o desempenho individual, mas ele já era um jogador muito importante para o Flamengo, ele já foi por diversas vezes e ele é um ótimo jogador. Então ele teve essas interrupções aí ao longo desse tempo que ele está no Flamengo, mas já é um jogador para querer no time, assim, independentemente. Sim. Não para compor elenco, mas para ser uma peça de confiança de qualquer treinador que passe pelo Flamengo. E o Flamengo tinha, acho que todo mundo tinha uma certa dúvida de como ele voltaria. Porque ele não é um garoto, né, Mário Marra? É de novo, uma lesão, e assim, ele voltou da melhor maneira possível. Sim, impressionante. E é um cara que não dá trabalho, né? Não te dá problema, Isso ainda. Não reclama, não tem... Bom, eu não sei nada de comportamento, assim... É um grande jogador que te entrega 3 pontos com muita frequência, que acaba se tornando uma ótima opção para bola alta na área também.
que bate muito bem na bola. Bom, é o Bruno Henrique, gente. A gente vê isso aí a cada semana, não precisa nem explicar. E acho que ele, sim, ele tem as cartas na mesa, mas a relação que o Flamengo construiu com ele, eu acho que, assim, foi muito boa para ele. Verdade. Eu não conversei com o Bruno Henrique, mas eu acho que ele se sente muito valorizado também pelo Flamengo. Sim. O Flamengo, na atual temporada, de novo, começa a temporada apontado como o grande favorito a tudo, né? Você vai para a próxima temporada, ele vai ser apontado também. O Bruno Henrique sabe disso. Eu não vou ter que ficar cavando. Não, eu vou acabar disputando alguma coisa importante na temporada. Você se alimenta por isso, né? Sim, o Flamengo estimula isso e é uma verdade. É claro, você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Não, eu não sei. Mas se você me perguntar quem vai estar no final da próxima temporada disputando títulos, eu vou te falar. Para mim, Flamengo e Palmeiras. São dois times que têm seguido isso há quase 10 anos e que devem continuar, se nada sair do trilho. Alguns clubes, né, aqui de São Paulo mesmo, especulam a possível sondagem aí no Bruno Henrique. E o Gustavo Berton, mais cedo, falou assim, olha, conversei com o pessoal do Grêmio para entender o que estava acontecendo por lá. Então eu vou chamar o Berton de volta para ele contar se existe realmente esse interesse do Grêmio em ter o Bruno Henrique para a próxima temporada, Berton. Pois é, Bruno, essa notícia de que o Grêmio tem um interesse sim no Bruno Henrique, né? Até fiz o primeiro contato com o jogador e obviamente começa a ir atrás, conversar com algumas pessoas, e eu conversei com o departamento de futebol do Grêmio através do vice-futebol Antônio Brum. E a resposta do Brum, ela até foi, como é que eu posso colocar, muito formal, mas ele me disse o seguinte: o Grêmio, em respeito ao seu grupo de jogadores atual, não vai falar sobre atletas até o final do ano. Bruno, você é apresentador, um dos melhores, está aí com 2 comentaristas dos melhores também, a Mari e o Mário, mas em algum momento da vida vocês foram também repórteres, são jornalistas e buscam informações até hoje. E já conversaram diversamente com dirigentes. A gente sabe que quando o dirigente não quer o atleta ou não tem nenhuma negociação, ele é enfático. Não temos negociação, não temos interesse. Quando tem alguma coisa, ele dá uma maneira de não te tirar do caminho, e até o Brum foi muito educado, uma pessoa muito educada, o vice-presidente de futebol do Grêmio, ele foi muito educado na resposta, mas ele não tirou do caminho. Quando o dirigente não tira do caminho, Bruno, é porque tem alguma coisa. E o Grêmio tem sim o interesse no Bruno Henrique, quer contar com o jogador para a próxima temporada. Até eu quero saber um pouco de você sobre isso, né, desse jogador no Grêmio, e depois eu posso até passar por que o Bruno Henrique se encaixaria como uma luva nesse momento do Grêmio e porque o Grêmio busca também esse jogador. Porque a gente... Fala, Marra. Abre um buraco ali, né? É que não é nenhuma, assim, genialidade, né? Assim, estar de olho no Bruno Henrique é algo que os clubes todos têm que estar. Sim. Mas eu concordo com o Berton. O Berton está lá, conversa com a pessoa, Claro. Quando ela nega, Assim, não tem nada a ver. Imagina, a resposta é imediata. Agora, Ainda mais o Berton, que está lá diariamente, tem uma boa relação com os dirigentes, né? Hoje, falando hoje, É. com uma queda de desempenho do Arrascaeta, tudo, o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo, gente. Sim. Hoje, agora. Sim. E esse cara no Grêmio, esse cara em qualquer clube no futebol brasileiro, ele é um cara que vai, se ele não vai ser o melhor, ele vai ser o segundo melhor. Ele vai estar lá no alto. Ele é um jogador para a seleção brasileira, para nível seleção brasileira. É que a gente também sabe, né? Mesmo tendo 32 anos. Mesmo assim, para hoje, você continua entendendo, Marra? O Bruno Henrique? É. Eu acho que o nível de futebol dele é nível para estar em lista de seleção brasileira. É que ali a concorrência é a muito mais difícil. pesada, né? Sim. E aí O que não é só uma mostra o questão valor que ele tem se exato, você não é um problema dele. coloca nesse, né? Veja, saíram 2 jogadores agora, né? Anthony Vinícius. e Vinícius. O nome dele não apareceu. Mas, Bruno, se o nome dele aparecesse, eu não acharia um absurdo. Exatamente. É isso que eu estou falando, entendeu? Não é assim, nossa, que loucura o cara da ESPN. Me chamaram esses dias de o Mané da ESPN está falando. Tá? O Mané da ESPN está falando o que ele acha. Eu acho que o Bruno Henrique é nível de... ele foi convocado para o lugar do X. Não acho um absurdo. Acho normal. Concordo. Concorda, Mário Pereira? Concordo. Então é isso aí, galera. Essa informação bastante importante a respeito do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Vamos lembrar que Bruno Henrique
passou quase um ano fora dos gramados devido a uma grave lesão no seu joelho, né? Ele voltou, muitos pensavam que ele não voltaria da mesma forma, né? Porque passar por uma lesão muito grave dessas iria fazer com que o atleta perdesse a qualidade dele, da velocidade, né? Da arrancada principalmente. E parece que Bruno Henrique não sentiu nada disso, pelo contrário. Bruno Henrique parece estar melhor do que antes. Ele consegue ainda fazer aquelas arrancadas, driblar, chutar bem, participar da partida inteira. Enfim, hoje Bruno Henrique é fundamental para esse elenco do Flamengo, principalmente para o time titular. Então essa informação de que o Grêmio estaria interessado na contratação de Bruno Henrique, a diretoria do Flamengo tem que ficar de olhos abertos. Por mais que tenha uma boa relação com o atacante e que ele já tenha demonstrado interesse em renovar o seu contrato, mas a diretoria não pode ficar de braços cruzados vendo os times se movimentarem em busca da contratação do jogador. Se o Flamengo entende que ele pode render, se o Flamengo entende que ele é importante para o elenco, por que não já não renovar o seu contrato? Né? Ou então dar início às conversas para a sua renovação. O Flamengo precisa agir. Se Bruno Henrique recebeu uma proposta, não do Brasil, que eu acho que nenhum time vai oferecer um salário melhor do que o Flamengo oferece. Imagine aí um time da Arábia Saudita vir trazendo um caminhão de dinheiro por Bruno Henrique. O Flamengo não segura, infelizmente. Não tem como bater de frente com os times da Arábia Saudita ou com o time do futebol europeu. Esse é o nosso medo como torcedor. Não de um clube que nem o Grêmio. Claro, é um clube gigante, tem condições financeiras de pagar um ótimo salário para Bruno Henrique, mas acredito eu que ele não vai sair do Flamengo para jogar em outro clube brasileiro nesse momento. Agora, se vier uma proposta do futebol europeu, dependendo da equipe, ele sai, porque ele já tem uma idade um pouco avançada para um jogador do futebol, então ele não pensa duas vezes, principalmente porque o salário será muito melhor do que aqui no nosso Mengão. Portanto, essa é a oportunidade do Flamengo de renovar o seu contrato, de iniciar as conversas e mostrar que ele é importante para o time. Vamos torcer que a diretoria intensifique as conversas para a negociação e que Bruno Henrique fique mais umas 2 ou 3 temporadas aí, defendendo as cores do nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, o que a diretoria está esperando para renovar o contrato de Bruno Henrique? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.